abraçando um feminismo deturpado, né? Achando que a mulher não precisa mais ser feminina, né? Eu acho, eu não estou falando dos movimentos sérios, claro, Sim, né? sim, sim. Uhum. Né, super apoio, mas eu acho que é possível ser feminista, ser feminina, na verdade, assim, é possível qualquer um ser o que quiser ser. Eu acho que aquilo, o que te move é isso, né? É, é buscar o que te faz feliz, é aquela história, né? Trabalhe com o que você ama, que nunca você estará trabalhando. Isso é sério, é muito sério isso. E eu vejo que daí o dinheiro é que tem menos importância nessa história. O dinheiro é consequência, não é causa aí. E assim, e se decidir ficar em casa, ok. Assim como tem muitos homens, donos de casa, né, hoje em dia, tem algumas inversões de papéis, mas quem disse que aquele papel tinha que ser só da mulher, né, também, Sim. né? Então, acho que é os dois lados da história aí. Eu acho que a gente precisa realmente, mais do que as máscaras, se libertar dos tabus, né? Acho que é isso, é muito importante. Eu acho bem delicado essas questões com relação ao feminismo, com relação a algumas posturas mesmo mais rígidas, né, que a sociedade Uhum, coloca e até dualiza, né, coloca extremos, uhum, ai, porque existe o polo X e o polo Y. Eu gosto muito de pensar o quanto cada uma de nós, mulheres, temos dentro de nós habilidades e às vezes até energias mais masculinas mesmo, né? sim. E energias mais femininas, que eu Uhum, acho maravilhoso, acho muito legal a ideia de yin yang, por exemplo, né? uhum, Esse equilíbrio, acho que o equilíbrio ele é sempre muito bem-vindo quando a gente fala, por sim, exemplo, total. de postura mesmo, né, da vida. Então, vou compartilhar uma coisa minha também aqui com vocês, né? Uhum, Eu sempre fui uma pessoa muito exigente, assim, né? Comigo mesma. E eu lembro de uma época, né, da minha carreira, mesmo lá no começo, atendendo algumas pessoas, eu percebia que isso transbordava, não era legal, né? Chegava para até para algumas mulheres, alguns clientes, eu começava a ver que aquilo doía. Saía uhum, saía como uma necessidade minha, né? De uhum. ser melhor, de né, fazer melhor. E aí eu fui trabalhando isso com o tempo. E aí foi onde eu encontrei, caramba, existe um lugar, existe uma maneira de, de me acolher, de eu ensinar as pessoas também a se acolherem. Porque quando a gente tem um lado nosso muito, né, muito assim, braba, né? Tem uma braba aí dentro de nós, a gente, poxa, precisamos aprender a nos acolher também. Esse outro lado Uhum, de respeito, sabe? Um respeito uhum, consigo mesma, assim, de olhar e falar, eu acho que tô me passando um pouquinho, eu preciso ir com calma, né? Eu acho uhum, que isso é muito importante. Se a gente fala de idealização, né? De uhum. se comparar o tempo todo, de querer ser melhor, puxa, será? Será que eu realmente preciso, né, me entregar? É um lado que não é tão, talvez tão saudável assim, realmente, né? E Então esses lados não tão saudáveis, às vezes afetam as pessoas que estão ao nosso redor, que são as pessoas que a gente mais ama, as pessoas que estão mais próximas da gente. E total. eu sou meio assim também, tá? Talvez seja o bem da Aline, né? Não é mal, é o bem da Aline. Só que eu, assim, o meu maior obstáculo aqui com família é em relação a armário. Armário, aqueles estupidamente organizados, sabe? Coisas para guardar eu não me importo tanto e esperar para guardar, mas guardou no lugar errado, daí pensa uma louca pirada. E agora eu tive que aprender a lidar com isso. Tenho criança pequena, né? Pequena não tanto, pré-adolescente, 12 anos. E daí volta e meia, eu vou, arrumo o guarda-roupa dele, e daí eu exijo que ele guarda no lugar certo. Daí ele veio para mim, mãe, eu preciso guardar no arco-íris igual você. Pra você ter ideia do nível da coisa, separada por cores, né? Tudo Uhum. certinho. Então é mais ou menos por aí, é relaxar. Por exemplo, eu estive na gravação, eu estive com 3 pessoas aqui na gravação do curso que vai sair dia 1º de abril.
E é claro que tudo foi guardado nos armários de forma errada. Eu tive que relaxar naquele período e a primeira coisa que eu fiz não foi nem limpar a casa, foi organizar os armários de novo, para eu poder ficar em paz comigo mesma. Mas é assim, mas também eu tenho que respeitar o próximo em relação a isso, né? A exigência que eu tenho comigo não pode afetar minha relação com o outro, né? Não, Eu acho que isso é importante. E assim, você perguntou alguns temperinhos, né? Sim. Algumas coisas que a gente poderia falar, que eu gosto muito. Sem dúvida, a cúrcuma, eu acho que assim, é o ouro da Ayurveda, né? Eu acho que nós devemos sempre incluir a cúrcuma na nossa alimentação, seja pratos doces, salgados, fazer o Golden Milk. Dá uma olhadinha lá que tem a receita do Golden Milk no meu perfil. O Golden Milk dá para fazer de forma vegetal também. Eu uso o Golden Milk, a misturinha já de especiarias para colocar num bolo de chocolate ou alguma outra coisa. A cúrcuma você pode colocar no feijão, que não muda a cor, que ela tem um potencial anti-inflamatório muito importante. E nós, principalmente mulheres, temos a parte inflamatória muito presente, principalmente porque a gente gosta muito de açúcar, e o açúcar é potencialmente inflamatório, né? E sempre que usar a cúrcuma, procurar usar com a pimenta junto, tá? Porque a pimenta, ela prolonga, a pimenta, daí nesse caso a pimenta preta ou branca, tá? Ela prolonga o efeito da cúrcuma, tá? Então elas juntas combinadas, o poder anti-inflamatório da cúrcuma, ela dura 1, 2 horas. Quando a gente usa junto com a pimenta, a gente multiplica por 3, 4 vezes o período anti-inflamatório. Então vale a pena sempre usar casada. Então essa primeiro seria a primeira coisa. Segundo, eu gosto tudo que vem das flores. Tanto que eu usava nos meus pratos flores comestíveis. Vocês veem depois, em algumas fotos a parede aqui do lado? Deixa eu ver se eu consigo mostrar sem bagunçar tudo. É minha horta de flores comestíveis. Ai, Opa, que quase maravilhosa. Então, eu amo isso. Então, eu gosto, por exemplo, aqui o chá hoje eu escolhi 2 flores, rosa e hibisco. Então, eu gosto muito das rosas. Eu acho que isso traz a feminilidade, traz a parte mental. O hibisco, ele tem a parte também... aqui eu tô falando termos que não são ayurvédicos, tá? Porque a gente não fala anti-inflamatório na Ayurveda, a gente fala outras coisas. A gente não fala drenagem, sistema linfático, a gente não fala esses termos. Mas só para trazer mais para a nossa linguagem atual. Então, ele vai ajudar. E assim, outra coisa, brincar com os temperos. Eu acho que isso é muito importante, porque nem todo dia a gente vai estar para pimenta, nem todo dia a gente vai estar para canela, nem todo dia a gente vai estar para rosa. E quando você migra entre os temperos, a vantagem é que você tem outros efeitos fitoterápicos do que simplesmente escolher um apenas. Né? Então aquilo, usar o mesmo hibisco, porque eu gostei, tá na moda hibisco, vou usar ele por 1 mês, não. Eu gosto de usar por 7 dias, no máximo, se for um tratamento, 21 dias a mesma erva. Então, o legal é sempre trocar. Então, que outra erva que tem efeito no sistema linfático? Então, vai transitando entre elas. E uma coisa assim que eu quero também, que é bem comum, e agora chegando a época de inverno, a gente acaba usando mais a canela. A canela é muito legal. A canela, ela tem a parte afrodisíaca também para nós, e ela tem algo bem legal que é para absorção do açúcar. Então, ela ajuda na digestão do açúcar. Você tá brincando? A gente que gosta bastante de uma canelinha. Vou fazer. Chazinho então, eu tenho feito aqui. O hibisco com a canela. Tudo bem? Tudo é ótimo. Vou dar um complemento. Hibisco, canela... casca de laranja, você come a tua laranja e deixa ela secar, ou coloca uma laranja e adoça um pouquinho com açúcar mascavo. E ele vira tipo um quentão de hibisco, ele fica com gosto de quentão, tá? Que maravilhoso. E fica uma delícia. Então, dá para usar assim. Outra ideia também é justamente aproveitamento total. Por exemplo, a casca da cebola, eu descarto a de fora, aquela primeira que tá fora, porque todo mundo passou a mão, né? Mas normalmente tem umas 3 camadas de casca que a gente jogaria fora. E eu guardo elas num saquinho para fazer um chá de casca de cebola, que também é anti-inflamatório. O alho, a mesma coisa. Os talos de alho poró que as pessoas jogam fora, eu guardo num saquinho, congelo, né? Eu acho que a gente joga muita coisa fora, a casca da laranja que eu acabei de falar, então deixa ela secar. Se não tem um local para deixar secar, coloca num saquinho e põe no congelador,
tá? Que não tem problema usar, coloca no chá, ela congelada mesmo. Ah, e a última especiaria que eu quero falar para vocês, essa nem todo mundo tem no dia a dia. Canela, cúrcuma, é muito fácil de achar. O cardamomo, que esse é para mim a minha especiaria predileta. Essa de todas é a minha. Ela usa em pratos salgados, usa em pratos doces. Então, e assim, o legal é de você pensar no cardamomo para aquela pessoa que tem resistência à digestão do café, né? Aquele café que dá azia, você já sente queimando o café, porque o café é um alimento ácido, é uma bebida ácida, ela tem a natureza ácida. O cardamomo, ele neutraliza a acidez do café, então ele melhora a digestão do café. Então você colocar assim, abrir a baguinha e colocar a baguinha ali no café, primeiro que traz uma explosão de aroma maravilhoso, né? Porque ao mesmo tempo ele é fresco e ele é intenso, né? Só quem provou cardamomo sabe, né, o que é. Sim, além do sabor, ele ainda vai melhorar a digestão, inclusive a digestão do leite. Quem usa café com leite também melhora a digestão com o cardamomo. Mas aí, brinquem com as especiarias. Vão em lojas, vão em empórios e assim, peguem o que você pegaria normalmente, mas vá com o propósito de pegar uma mais nova. Ou, por exemplo, arroz. Não usar só arroz branco, arroz integral. Temos uma variedade tão grande de arroz. O arroz vermelho, que é o de melhor digestão, por exemplo. O basmati. Eu gosto de fazer o basmati com cardamomo. Ali faço com uma manteiguinha ghee. E coloco a baga de cardamomo, aqueço junto. E ela cozinha a baga. Então ela fica até macia de mastigar. Eu como a baga depois. Então assim, varia. Feijões também, tem tantas variedades de feijões. Então o legal é isso. O convite a vocês é variar temperos, variar alimentos, não sempre a mesma batata, não sempre o mesmo arroz, não sempre o mesmo feijão. Aproveite tudo que tem. E principalmente alimentos de safra, né? Que eles estão com potencial nutricional maior e com preço menor. Maravilha. Acho que seria essas... Isso que você está falando é, assim, eu acho que é de ouro mesmo, né? Já começando... pelo tempero que você passou, que eu adorei, e também a dica, né, do cardamomo, e eu anotei aqui no chat para o pessoal a dica do chá. Eu sou uma pessoa que tenho várias questões, por exemplo, com glúten, que é altamente inflamatório, né? Eu fiz até uma vez uma consulta com um terapeuta, e ele me falou do cardamomo para o café, né, bem sobre isso, e nossa, eu vou super fazer essa dica, porque eu acho que tem muita coisa da nossa alimentação que faz com que a gente fique mais irritado, mais irritada, né? E são processos que, nossa, deve ser, assim, muito legal de fazer uma terapia com você, inclusive, para aprender tantas dessas coisas e saber... Você cozinha, né? Você é chefe. Sim. Então, eu foquei mais... a Ayurveda, eu foquei mais da parte da alimentação, na verdade. Eu faço as consultorias alimentares ayurvédicas. Então, eu foco bem nessa parte da alimentação. Né? Eu não fui para a parte de terapia corporal, terapia... Eu entendo da terapia corporal, eu entendo da parte mental, até porque não tem como separar o corpo da mente, mas eu foco muito na parte da alimentação, porque é algo que me encanta, é algo que foi o meu chamado, é a minha missão aqui, eu sinto que é isso que eu tenho que fazer. E uma coisa que você falou do glúten, o glúten, na verdade, ele é extremamente inflamatório. O glúten, o leite, o açúcar são os 3 alimentos mais inflamatórios que a gente acaba consumindo muitas vezes sem saber. E agora eu vou ter que dar uma maneirada, porque o glúten é uma das coisas que atrapalha, né, a fibromialgia. E assim, e o que você falou é sério por causa do intestino, porque o glúten é uma das coisas que mais afeta o intestino, tá? O intestino é nosso segundo cérebro. Quando você está enfesada, você está cheia de fezes, você está emburrada, você está amargurada. Então, aquela pessoa constipada, ela está segurando emoções, ela está segurando sujeira e ela está segurando raiva. Na hora que explode, é um vulcão em erupção. Então, é muito importante a gente olhar. E aqui, então, mais uma dica. Olhe para o seu dia, observe. A Ayurveda nos convida à autoobservação.
Olhe para tuas fezes, como que ela tá, se mudou, se não mudou. Olhe para tua língua, se ela tá com muco muito mais amarelado, mais espesso de manhã. Olhe para o seu rosto, se tem alguma coisa diferente. Se olhe, né? Eu acho que isso é porque daí você vai saber, opa, hoje eu tô mais constipada, então qual o chazinho que eu vou escolher? Qual o tempero que eu vou escolher? Por isso que eu te disse, não é a pimenta todo dia, não é a cebola todo dia, que a cebola e o alho têm um certo pé atrás, o pessoal da parte da yoga, meditação, não é que ela não possa, mas vai usar menos, mas daí temos outros temperos que vão poder usar esse efeito. Não é tudo todo dia, né? Então é variar e se olhar, né? É saber que mesmo que eu esteja passando por um processo de emagrecimento, no período menstrual eu vou ter mais fome, eu vou ter mais vontade de doce, porque o doce ele traz o conforto afetivo pra gente. Sim. Então, se permitir, às vezes, um docinho é melhor do que se privar, porque aquela fúria vai vir com tanta vontade, com tanta força, que vai tirar toda a tua estabilidade daquele período, né? Às vezes eu brinco, né, que o brigadeiro, a culpa engorda mais que o brigadeiro, é mais ou menos por aí. Sim, total. É bem isso. Nossa, muito, muito legal tudo isso. Eu acho que a gente tem que fazer uma parte 2 aqui. Sim. De tantas coisas que a gente tem realmente, assim, faz muito sentido isso que você está me falando. Quando eu falo com as mulheres, né, não tem como a gente não falar sobre corpo também, né? Quando a gente está falando de idealização. Então, achei muito legal porque você traz muito desse lado mesmo, do consumir, né? De como consumir e se observar, que eu acho que está muito ligado com se acolher também, né? Com esse movimento de, poxa, como é que eu tô hoje, né? Que tempero que eu vou usar hoje na minha vida, né? Na minha vida, porque, né? São os meus relacionamentos, né? Será que eu vou me meter agora? Perfeito. Em tal situação, será que é o momento? Né? Que briga vale a pena a gente entrar, né? Sim. Eu gostaria que você deixasse a tua dica de ouro agora pra gente. Eu acabei estendendo aí teu horário, né? Espero que você... Não tem problema. Desculpa até. Imagina. Minha dica de ouro, olha, eu acho que é assim, ao invés de comparações, porque, né, nós mulheres, a gente tem um movimento de olhar para os outros, por exemplo, para os outros no dia a dia, e não é comparações no sentido daquela mulher, sei lá, Beyoncé, né? Nós vamos nos comparar com pessoas que a gente convive. Então, eu acho que é muito importante nessa minha dica de pensar o quanto vale a pena, né, abrir mão de quem você é, das suas características, da sua particularidade, do seu tom de pele, dos seus olhos, de quem você é no mundo, vale mesmo a pena, porque você deve ter aí algumas coisas que ninguém tem. Todo mundo tem o seu, cada um de nós a gente tem o nosso tesourinho, que a gente guarda, né, em algum lugar, ou na nossa casa, né, que é um jeitinho de a gente pensar que fez com que aquilo acontecesse assim, né? Então, vale a pena, será, abrir mão disso por outras pessoas que querem as coisas que a gente quer, mas que tem um jeito delas de serem assim. Então, seja do teu jeito, que você vai chegar lá, né? Perfeito. Com o teu jeitinho também. Perfeito. Só quero responder uma pergunta aqui que a Márcia fez em relação aos queijos. Cada pessoa é única, primeiro, né? Então, tem que entender se para você é bom. Só que uma coisa assim, já observem, porque apesar desse calorão absurdo que tá, hoje era para esfriar, né? Esqueceram só de desligar o aquecedor. Mas assim, quanto mais próximo do inverno, outono, inverno, a gente vai reduzindo os laticínios de origem animal, porque eles estimulam a produção do muco. Então, a gente fica mais carregado no inverno. Então, em baixas temperaturas, aqueles fondue de queijo é uma bomba pra gente no inverno, sabe? Então, assim, eu sugiro reduzir nesse período se você notar que você produz mais muco, ou se você está produzindo muco, suspenda por um período. Mas há muitos queijos de boa qualidade. Por exemplo, quem tem intolerância à lactose,
tá? Uhum. Eles podem produzir, por exemplo, consumir os queijos curados, que os queijos curados, a cura elimina a lactose. Você não precisa nem pagar mais caro, tá? Queijo parmesão sem lactose. Queijo parmesão não pode ter lactose porque ele passou pela cura. Então, assim, então é quase que redundante falar isso. Os queijos mais frescos, daí você cuida da procedência, claro, né? Isso é muito importante, para não ter perigo de intoxicação ali do queijo, né? Fresco, né? Que não passou pela cura. Mas assim, observe, come e observa como o teu corpo está reagindo, como o teu intestino está reagindo em relação ao queijo e como o teu muco, tua garganta está reagindo com ele. Se está reagindo bem, ótimo. Se você está em dúvida, quando você vai tentar observar você, elimine um produto por vez só. Espere 3 dias, fique 3 dias sem ele e volte a introduzir esse alimento novamente e se observe. Vê se é esse alimento que está afetando você ou não. Esse é aí para você pensar em relação ao queijo. Porque eu não posso falar, por exemplo, eu sou alérgica à caseína, que é a proteína do leite. Eu só posso a manteiga dos laticínios animais. Eu não posso nada de outros produtos. Então, o meu problema é um pouco mais embaixo. Mas, para pessoas que não têm alergias ou intolerâncias, não vejo problema. É claro, não vai. O problema nosso é que é pão todo dia, queijo todo dia. É o todo dia que é o problema, sabe? E qualquer coisa, na minha bio tem o meu contato do WhatsApp, vocês podem entrar ali e falar diretamente comigo também, tá? Se tiverem alguma dúvida, ou me manda direct que eu respondo para vocês. E queria agradecer imensamente todas vocês que estiveram aqui. Quem precisar me chama lá no privado. E sim, vamos fazer a fase 2, a fase 3. Foi um papo maravilhoso de Aline para Aline. De Aline para Aline, com certeza. Muito obrigada. Gratidão imensa, querida. Fica com Deus. Você também. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau. Até.